Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um mix da semana, né? Vou falar de novo do cereal rei, porque adoro falar do milho, que é um cereal realmente que atua em todas as pontas e preocupa quando o preço está elevado e quando o preço cai, também preocupa. Vou falar também sobre violência no campo, monitoramento da soja e investimentos bem-vindos para o agro, investimentos para o campo. Vou seguir uma análise dentro desta linha política, não vou entrar em detalhes em questões políticas, porque essa semana foi mais do mesmo, parece que é um looping que você vive toda semana, parece que tem algum fato novo, mas tu vai olhar a fundo, são os mesmos fatos com polêmicas diferentes e ideologias entrando em conflito e a pandemia seguindo firme aí onde muitos estão morrendo e você tem toda a questão para lidar de uma pandemia que tu não sabe quando que vai acabar, né? O desafio dos produtores nessa safra está sendo o plantio do milho, né? Falta de planejamento dos elos de quem produz e dos elos de quem depende do milho, como é o setor de proteína animal, né? Então você ainda não conseguiu fechar esta conta e aí quando você vê aí o atraso na colheita, o atraso no plantio, uma coisa tem a outra com o milho em relação ao milho safrinha, né? E aí o grão, nessa última semana, estava analisando e olhando alguns levantamentos de instituições financeiras, principalmente, o grão atingiu o maior valor desde 2013 na Bolsa de Chicago, né? Estoques de passagens dos Estados Unidos foram revisados para baixo e também tem a questão do aumento da exportação dos Estados Unidos de milho para a China. E dentro desta equação, o produtor fica cauteloso, esperando o melhor preço, não está errado, mas quem compra também está segurando, não está querendo pagar este preço, este aumento que vem acontecendo, esta alta nos preços. E vem o clima desfavorável, com toda essa questão do atraso do plantio do milho safrinha. Até o final de fevereiro, apenas 38% da área estimada estava concluído o plantio. Imagina que nessa mesma época do ano, no ano passado, estaríamos com 70% então da área já consolidada em relação ao plantio do milho safrinha. Dados que acompanhei então em levantamentos feitos por instituições financeiras e algumas consultorias que batem nesse ponto, nesses números. A preocupação com o abastecimento do milho é justamente o setor de proteína, mesmo com todo o otimismo de que não vai faltar milho, mas já se pensa realmente em fazer uma redução na parte industrial, redução de abate do setor para suportar esse cenário. Então tem essa questão que você fechar esses elos e acaba sempre na mão do produtor. Tem discussões até sobre importação de novas variedades geneticamente modificadas para a produção de ração, mas aí depende então depende da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E aí tem também a questão da alta dos custos, aí você fica falando, como é difícil, a gente que acha fácil fazer o planejamento de uma indústria a céu aberto, como é o agronegócio, como é a produção agrícola. Outro tema que chamou a atenção essa semana e que é recorrente em relação à violência no campo, essa é uma nota da FAESC, Federação de Agricultura do Estado de Santa Catarina, mostrando toda a preocupação com o aumento da violência no último ano, principalmente a criminalidade, que mostrando a fragilidade de iniciativas até agora para garantir segurança e tranquilidade no campo. Aliás, segurança e tranquilidade no campo, segurança e tranquilidade são duas palavras que parece que realmente ficam mais para sonho do que para a realidade. Quem pensa que você vai encontrar isso no campo, hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Dentro desta criação que teve o Observatório de Criminalidade do Campo, já deve ter completado aí 3 anos mais ou menos, é uma iniciativa no projeto da CNA, e aí os relatos só foram aumentando, os relatos de violência no campo. Essa onda de criminalidade no campo vem preocupando mesmo, fora algumas situações bizarras, né? No interior de Santa Catarina teve até padre que começou a assaltar supermercados com a caminhonete da paróquia, né? Então imagina a insanidade que vem rolando e essa preocupa muito. Aí é roubo de furto de máquinas, equipamentos, animais, com a ousadia até de abater os animais na fazenda, levarem as partes nobres e deixarem por lá
a carcaça. Recentemente, ladrões utilizaram 2 caminhões para furtar 50 cabeças, é o que diz a nota da FAESC, isso no município de Santa Cecília, causando aí um prejuízo de R$500 milhão para o pecuarista, né? E os crimes, então, vão além do patrimônio, tem relatos até de estupros, latrocínios, assaltos, então realmente preocupa. Aí você vai avaliar, falta até internet que preste no campo para você poder fazer algum tipo de monitoramento melhor, para você poder sincronizar, anunciar ou pelo menos pedir socorro nas horas de urgência, né? E a prioridade hoje no mundo, né, é a saúde, isso sem dúvida nenhuma. Mas a segurança no meio rural precisa ser repensada. Sei que é difícil pensar em outras prioridades hoje com essa guerra que vivemos diante de uma pandemia. Mas também não dá para negligenciar nessas questões que precisam avançar. Por outro lado, né, vamos para notícias também boas em relação a investimentos, né? A espanhola Citricol, maior produtora de frutas cítricas da Europa, comprou uma parte minoritária da empresa cearense, lá do Ceará, que eu conheço bem, Agrícola Famosa, esse é o nome, Agrícola Famosa. Estive lá por mais de uma vez, a primeira vez que eu estive lá foi em 2006, fazendo algumas reportagens mostrando todo aquele potencial na produção de melão. A estrutura impressiona, desde a compra de sementes especiais até a exportação, como tem todo esse trabalho, desde o plantio, a colheita e o processamento dessas frutas, mas produz também melancia. Então vão ampliar bastante esse leque, vai dar um fôlego interessante, porque já tem uma estrutura belíssima lá no Ceará. Desde a compra das sementes até a exportação, com a nova sociedade, né, dentro de toda essa estrutura, dessa logística, eles querem ampliar as vendas para os Estados Unidos e para a Ásia. Para você ter uma ideia, no ano passado foram enviados 200 contêineres de frutas para os Estados Unidos e a previsão para este ano, para a safra que começa em setembro, é enviar mais de 500 contêineres para os Estados Unidos. Como é bom ver investimentos assim desse tipo, movimentar, a gente precisa tanto que a economia avance, né? Outro movimento é da Bunge, na onda crescente, em relação, a gente sempre ressalta a famosa frase, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, isso vale em relação nessa briga do agronegócio em comprovar que tem sustentabilidade, que trabalha com sustentabilidade aqui no Brasil. Então, eles estão ampliando aí o monitoramento no cerrado brasileiro, com rastreabilidade da sustentabilidade. A empresa lançou o programa de monitoramento para a soja, né, que compra do cerrado brasileiro de uma maneira indireta. Revendas e parceiros vão acessar até imagens de satélite para você ter, então, todo esse monitoramento. Querem chegar a 100% nessa região até 2025. Nas compras diretas. Hoje são cerca de 8 mil propriedades. A sua área passa de 11 milhões de hectares. O piloto já está sendo realizado e o monitoramento tem esse compromisso das cadeias de produção livres do desmatamento ilegal. Para encerrar, fica aqui meus parabéns então para as mulheres, Dia Internacional da Mulher, que você realmente dá aquela sensação de como a gente está cercado de grandes líderes, grandes mulheres que trabalham com intensidade e realmente elas movimentam o mundo. Então fica meus parabéns e tem o setor de flores que está fazendo campanha para que aumente, eles ficaram muito no prejuízo, vários setores ficaram, mas no caso das flores, porque você não tem eventos, você acabou prejudicando ainda mais este setor que trabalhou totalmente no vermelho no último ano, e agora está tentando estimular para que as mulheres cada vez mais recebam flores, não somente no Dia Internacional da Mulher, porque elas merecem flores todos os dias. Até a próxima!